Então vamos lá. Oi. Resolvi falar. Vamos lá. Vamos começar. Vou começar a falar sobre os últimos 5 anos preso dentro de um quarto estudando. Alguma coisa tem que ter, né? De conteúdo para poder colocar para fora. Participei de uma cerimônia esse fim de semana. Cheguei na conclusão de que ou eu dou um passo em direção ao que eu quero construir, ou não vai cair do céu. Isso é meio óbvio, né? Mas acho que a gente espera muito alguma resposta para poder ter certeza de que é isso mesmo que a gente tem que fazer. E às vezes a gente não a recebe. A primeira coisa que eu vou falar vai ser sobre os ascendentes, né? Vamos começar a falar sobre a abertura do mapa. O ascendente representa a entrada para o mapa. Então, a partir dali, a gente começa a interpretar o mapa, né? E vamos lá. Toda a informação que eu trouxer aqui, ela deve ser somada ao que vocês já sabem sobre o que eu trouxer. Porém, eu peço que, de alguma forma, vocês estejam abertos a aprender de novo. Porque tem muita porcaria de conteúdo sobre astrologia por aí. Muita coisa. Muita forma de olhar a astrologia como entretenimento, né? Aí fala de signozinho pra lá e pra cá. E aí a pessoa vê ali o signo dela e vai assistir o conteúdo. E aí parece que é só uma ferramenta de distração. Mas eu considero a ferramenta mais rica que existe aí pra gente acessar. Porque não se trata de um conhecimento que acredito que não vai ser provado pela ciência tão cedo. E já tem mais de 2, 3, 4, 5 mil anos que ela existe, que ela funciona, né? E se não foi provado até hoje é porque o alcance dela é cósmico. Não é um curso superior, um curso técnico que a pessoa pega e faz. E, enfim. Além do mais, se trata de uma arte, né? Cada pessoa que vai falar sobre essa arte vai falar da forma que ela aprendeu e que ela absorveu. E uma vez eu li num livro, achei bem interessante, que a astrologia ela funciona tipo como um vírus. Não gosto muito dessa palavra não, mas vamos lá. Você começa a estudar, você vai integrando e entendendo os símbolos e o que ela significa, e depois ela por si só vai se reproduzindo dentro de você. Porque se trata de uma sabedoria, de um tipo de conhecimento simbólico, né? É uma linguagem. E uma pessoa acreditar ou não na linguagem, ela vai continuar funcionando da mesma forma. Mesma coisa de vocês falarem que eu não acredito na língua alemã ou então no mandarim. Vai continuar servindo para muita gente do mesmo jeito. Então a astrologia é uma linguagem. É a linguagem de símbolos. A gente estuda o símbolo, interpreta os símbolos e deles a gente tira informação. E todo símbolo ele é infinito. Todo símbolo ele sempre vai poder ser preenchido com mais e mais informações. E esse é o assunto principal e o ponto principal da astrologia, né? É uma linguagem, um idioma simbólico. Então vamos lá, vamos falar dos ascendentes um por um aqui, para poder a gente começar a entender como que funciona a entrada pro mapa da gente. E aí olha só, como eu tô começando a fazer isso agora, para valer, eu acho que vai ser para valer, com certeza vão ter alguns erros de gravação, alguns estresses, enfim, vou tentar ser o mais espontâneo possível, porque senão não vai. Eu tô gravando com a câmera, a outra câmera do celular, porque se eu ficar me olhando me atrapalha também. E aí eu fico me controlando e não é assim que
que a gente vai fazer o negócio fluir. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então vamos lá. Sorteei algumas cartas aqui. Vou sortear, né? Pra poder a gente falar de forma aleatória, né? Então assim, peraí. Pra quem não sabe o próprio ascendente, depois se rolar eu faço um vídeo aqui ensinando como que calcula. Tem segredo não. Aí depois vocês vão lá e olham qual que é e depois, enfim, vai assistindo que é complementar de qualquer forma. Então vamos lá, eu falei que o ascendente é a porta de entrada do mapa, né? Vamos pegar o que geralmente a gente ouve falar sobre os ascendentes aí. É a aparência da pessoa, como a pessoa chega, enfim. Não é tão simples. E muito menos é tipo, você pega Sol, Lua e Ascendente, soma um pouquinho de cada coisa. Também não é tão simples. Vou começar a explicar o Ascendente de acordo com o que for saindo aqui. Vamos ver qual que é o primeiro que sai. Ascendente em Áries. Claro que seria. Então vamos lá. O que a gente entende sobre Áries, né? Áries é o pioneiro, é o signo que representa o fogo cardinal. O primeiro fogo, vamos colocar assim. E aí, antes de eu explicar sobre o ascendente, vamos lá. O que significa realmente o ascendente, né? O ascendente representa aquela característica, aquela energia. Eu não gosto dessa palavra energia, não. Aqueles princípios que a pessoa precisa desenvolver nessa encarnação, vamos colocar assim, nesse período de vida. Então aquele signo que está no ascendente, ele precisa ser desenvolvido de forma consciente. Muitas vezes a gente vai se atrair por pessoas daquele signo ou vai se repelir por pessoas daquele signo, isso é muito comum. Então, quando a gente começa a falar dos ascendentes, a gente vai entendendo que é uma energia que a pessoa precisa desenvolver. Ela não tem essa energia, esse princípio claro na vida dela, não. É uma energia potencial que já faz parte dela, que às vezes o outro que chega e olha percebe, mas não necessariamente a pessoa sente isso lá dentro dela. Porque isso aí a gente vai olhar para dentro do mapa. O ascendente é a porta de entrada. Ele é importante porque ele representa aquela armadura que a pessoa vai desenvolver para poder conseguir expressar o que tem tudo dentro do mapa, né? E a partir do ascendente, que é a porta de entrada. E aí, vamos lá, o ascendente em Áries, né? Enquanto, por exemplo, uma pessoa de Sol em Áries é uma pessoa que tem mais coragem para desbravar, para poder falar o que der na telha, se for para poder brigar, briga e tudo mais, o ascendente já não é dessa forma. O ascendente, para ele, todo assunto de Áries, que é o nosso caso aqui, vai ser um desafio. Tudo que tem a ver com tomar iniciativas, com meter a cara e fazer primeiro, vai ser um desafio, porque se trata da energia do ascendente, diferente da energia do Sol. O Sol é aquilo que a gente conhece como o meu signo. Qual que é o seu signo? A gente está falando do signo do Sol no mapa. Uma hora a gente fala mais sobre ele. Por enquanto vamos de ascendente. Então assim, eu vou tratar de forma bem resumida, porque é 12, coisa demais, né? Então o ascendente em Áries é aquela pessoa que vai precisar desenvolver o próprio aspecto do guerreiro dentro dela. Vai precisar reconhecer que ela precisa desenvolver esse ímpeto de ação, de meter as caras, de fazer primeiro. Esse, em resumo, seria o ascendente em Áries, diferente do Sol e da Lua. Então, lembrando, o ascendente é sempre a energia que a pessoa vai precisar desenvolver, porque é como se a própria vida fosse atrair situações que obrigassem ela a desenvolver o ascendente. Claro que o mapa todo vai estar reverberando, né, de forma simbólica ao redor da pessoa, no cenário. Mas o ascendente ele é mais evidente. E aí a gente continua. Mais um. O ascendente escorpião. O que a gente entende como escorpião, né? É um signo voltado para emoções intensas, vamos colocar assim.
é o signo da água fixa. Então a gente imagina a água como o elemento das emoções, dos sentimentos. A água é fluida, mas na água fixa, você imagina um poço ou um cubo de gelo. Esse seria Escorpião. E aí a gente entende Escorpião como uma pessoa da intensidade, uma pessoa muito voltada para o lado sexual da vida e tudo mais, dos mistérios. E aí o que acontece quando uma pessoa tem um ascendente nesse signo? Ela vai precisar desenvolver o lado mais sombrio da vida, vamos colocar assim. É como se a vida fosse trazer para ela elementos onde a intensidade emocional fosse grande, onde o cenário ao redor dela fosse provocar nela emoções muito fortes, porque isso é o que Escorpião representa. Então, assim, ela não tem isso claramente desenvolvido porque está no ascendente. Então, à medida que ela avança na vida e vai observando o próprio cenário que é trazido para ela, ela desenvolve o próprio ascendente. Então, no ascendente Escorpião, a pessoa ela vai passar por algumas crises, todo mundo passa, né? Mas em específico, o ascendente Escorpião vai passar por algumas intensidades emocionais para poder entender que a vida também é sombria. Esse é Escorpião. Não é tão simples, mas vamos dar sequência. Ascendente em Sagitário. Mais uma vez, vamos entender o que a gente conhece sobre o signo e a gente vai conectando ele no ascendente. A gente entende Sagitário como é o fogo mutável, é o último nível do elemento fogo, é aquele fogo que abrange mais e mais. O símbolo aqui do pontífice, como o Sagitário, ele representa esse fogo, né, que é abrangente. E o Sagitário é aquele signo da coragem, mas uma coragem cheia de fé, da pessoa que se move com fé, vamos colocar assim. Então, a pessoa que tem o Sagitário no ascendente é uma pessoa que precisa desenvolver o movimento dela na vida, lembrando que o ascendente também se trata de movimento, o movimento dela na vida com fé. Ela precisa de construir a própria fé nas próprias ações. Às vezes o Sol em Sagitário já vai ter isso desenvolvido, ou isso como potencial, como essência, vamos colocar assim. Já o ascendente Sagitário não, ele vai precisar buscar se mover com fé. Não é tão simples, mas vamos lá.